Linhas de trabalho na Umbanda. Esse é o assunto de hoje. Esta tarja indica que a aula é para iniciantes da Umbanda. Explicações simples e objetivas para quem está começando. Você pode encontrar estas aulas na playlist Iniciantes, aqui mesmo neste canal. Boa aula! Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Terreiro localizado na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Vamos para o nosso quadro? Eu tenho as linhas de trabalho, volta para mim só para eu indicar o seguinte. Se você quer mais informações sobre o orixá, as linhas de trabalho, aqui eu vou fazer aquela pincelada sobre arquétipos, não sobre em si, mas sobre essas linhas e seus arquétipos, o que representa como estudo inicial. Nós temos mais no CAS Resumo, CAS, que significa Comunidade Adérito Simões Resumo. É um aplicativo gratuito, tem link aqui na descrição. Vamos lá voltar para o quadro. Então nós temos as linhas de trabalho, arquétipos. Tem uma nota aqui dizendo que se for observado esse quadro sem essa devida aula, ninguém vai entender nada, tá? Só se um dia eu quiser compartilhar aqui no link e assim a pessoa pegar só o link para não se perder. Nós vamos começar com a linha de trabalho dos caboclos, que já vai começar com um aprofundamento. Os povos originários das Américas e de cada região atuante daquele terreiro. Eu tenho alunos do mundo inteiro, porque eu dou aula online, então em todo mundo tem gente praticando Umbanda. Eu tenho um aluno que é da China e ele disse que em Pequim tem um terreiro e lá trabalha também com o Rei Macaco, que é uma força presente daquela região, certo? Provavelmente terão dragões em algum momento, como também imagens ou trabalhos regionais. Não sei. Nós temos no Japão a presença de samurais, que é o guerreiro daquela região, e em todos os lugares. Obviamente os terreiros lá dos Estados Unidos terão mais caboclos ou indígenas daquela região do que Tupi-Guarani. Pode ser, tá? Pode ser. Então, quando nós falamos dos povos originários ou dos indígenas das Américas, nós estamos falando também de cada região em que esse terreiro está. Pode ter essa fusão. Não há problema nenhum. Você também encontrará no Brasil astecas, maias, etnias que são também dos Estados Unidos, de toda a América ou de todas as Américas, o seu caboclo pode ser. Não precisa necessariamente ser um índio catequizado ou um tupi-guarani. Ponto. Tá bom? Bem simples, bem direto. Eles trazem o arquétipo da valentia, da liderança, do senso de comunidade. Caboclos, guerreiros da terra, valentia, liderança, lida com a floresta, também trabalham com as medicinas da floresta. Rapé, ayahuasca, assim por diante. Tradicionalmente, não usam nada disso. Alguns terreiros têm o auxílio dos caboclos na medicina da floresta. Ponto. Vamos voltar aqui. Descer para os pretos velhos. Não há uma hierarquia. Não há uma hierarquia. É que cada tópico precisa estar isolado, tá? Não é porque está em cima do outro que um tem hierarquia sobre o outro. Pretos velhos são os sacerdotes e também os praticantes das religiões africanas trazidos da diáspora, né? Navio negreiro, veio escravizado para o Brasil e toda essa situação deplorável, lamentável, trouxeram estes africanos, todas as suas etnias, e através da linha dos pretos velhos assumiram o seu grande destaque. É uma fusão, é uma mistura da Umbanda com as religiões de culto tradicional iorubá, bem como os candomblés. Ok? Nós temos uma fusão e você vai entender que a maior parte dos caboclos, assim como a maior parte dos pretos velhos, assim como os caboclos, eles terão essa fusão com a Umbanda, trazendo pretos velhos, terços, rezas católicas e os caboclos também, uma certa devoção ou uma catequização. Tá tudo certo? Faz parte da Umbanda, é assim que nós trabalhamos, mas não é obrigatório.
o seu preto velho, ele não precisa trazer conteúdo católico ou um rosário, por exemplo. Ele pode, mas não é obrigatório. Não significa que o seu caboclo precisa agir assim para ser aceito ou para ser de Umbanda. Ele precisa ter fé em Deus, Olorum, o nome que der, Tupã, Ororum, Yahvé, Deus, Alá, tanto faz. Ele precisa ter fé em Deus, precisa ter amor ao próximo e prestar a caridade aos necessitados. O trinômio umbandista. Assim também os caboclos. Ele pode ou não trazer um conteúdo católico, assim como os pretos velhos. Tudo bem? Ótimo. Trazem a sabedoria ancestral, a humildade, a fé. Enquanto os caboclos, eles são fortes, rápidos, valentes, ligeiros, os pretos velhos, eles são calmos, quentinhos, né? A gente tem é quentinho ali. Eles têm a sua própria força, têm a sua sabedoria, a sua fé, têm as suas mirongas, mas essa energia da sabedoria, da lentidão, do pensar, do analisar, é do arquétipo dos pretos velhos. E para que serve o arquétipo? O arquétipo, ele nos traz, além de símbolo, uma energia. Quando nós nos movimentamos, quando nós trazemos, quando nós nos comportamos, quando nós vibramos, o poder da sabedoria ancestral, do olhar cuidadoso, de cuidar com as coisas de forma devagar, do pensar e assim agir, nós trazemos o poder dos pretos velhos, cada um da sua forma. Crianças. Vai trazer um pouco de confusão, presta atenção aqui para a gente conversar. As crianças... Opa! A criança, né? Errei aqui. A criança que faleceu em tenra idade, tenra é idade, pouca idade. Em tenra idade, mais ou menos 7, 9 anos a gente acaba encontrando bastante. Até 11, tá, mas 7, 9 é o mais tradicional. E também encantados dentro da Umbanda Sagrada. O que traz esse arquétipo? Além da alegria e tudo mais. Esse arquétipo traz o aspecto de criança, ou seja, a pureza, a felicidade, que teve a sua vida cortada, encerrada, ceifada na idade pequena, na tenra idade, bem criança, preservando assim a sua pureza. É uma ideia de criança pura, alegre. É um arquétipo, tá? É um arquétipo. É uma regra. Toda regra tem as suas exceções. E é por isso que se chama regra, tá? Tudo bem? Existem as suas exceções. Trazem a alegria, a disposição, o amor e a pureza. Esse é o arquétipo das crianças. Encantados ali na Umbanda Sagrada. Você que tem essa dúvida, são encantados ou são espíritos que viveram aqui e morreram na tenridade? Bom, na Umbanda Sagrada, são encantados, do Rubens Saraceni. São encantados no sentido de, existe uma dimensão dos encantados, de lá vieram, e lá estão, incorporam e nos dão conselhos. Não tiveram encarnação nessa terra. É um nível da hierarquia de Rubens Saraceni dentro da evolução dos espíritos. Ponto. Voltemos aqui, trazem alegria, amor e pureza. Podem ser, se você quer saber mais sobre criança, tem vídeo só sobre criança aqui, que a gente pode falar mais sobre. Estou passando a régua em cada uma das linhas para você que está começando. Foi? Foi. Boiadeiros, homem do campo. Boiadeiros, cangaceiros, cavaleiros e uma lista interminável de homem do campo. Homem e mulher do campo. Dificilmente a gente encontra uma boiadeira, mas pode ter boiadeira. O laço perdido entre o mundo natural e as grandes cidades. Entre o caboclo e a pessoa que está ali, né? Entre o baiano e o caboclo. Eu já vou falar mais sobre isso aí.
saiu da floresta e começou a tratar da sua própria terra, né? O poder da lida diária com a sua própria terra. Volta aqui. Então aqui a gente tem um caboclo, ele cuida ali da floresta. Ele está na floresta. Ele cuida de uma região específica, como um ser mais primitivo. O boiadeiro, ele saiu da floresta, já está numa sociedade moderna, mas ele habita o campo ainda. Ele não está na cidade. O baiano está. Baiano, eu vou colocar aqui, ó, uma... Nossa, está muito pequeno, hein? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu leio para você também, não precisa. O caboclo, o boiadeiro e o baiano... Não dá para ler, né? É muito pequeno mesmo. Será que consigo mais? Deixa eu ver aqui, ó. 400 é o máximo. Deixa eu bater aqui. Não dá de outra forma. Eu vou ler para você. O caboclo, o boiadeiro e o baiano são evoluções sociais. O caboclo é o ser vivente da floresta. O boiadeiro saiu da floresta e cuida da sua terra. Ele é rural. O baiano saiu do rural e foi para a cidade. Ponto. Tudo bem? Tudo bem nessa relação, tá? Por que eu venho para cá e bate esse canto? Deixa eu colocar no centro. Desculpa, deixa eu organizar. Foi. Legal. É o povo do axé. O nome diz, né? O povo baiano. Povo trabalhador. Força mental, superação, manutenção das raízes e da tradição. O poder das mirongas. Você vai encontrar em alguns estudos que são sacerdotes da Bahia. O problema é que a gente não encontra, né, isso dentro das manifestações dos baianos. Você não vê. Quando eu cuidava do meu terreiro, você não vê isso. O que nós vemos mais, que nós observamos mais na linha dos baianos é essa força cultural do povo que veio na migração, saiu da área rural e tentou a vida, continua tentando, através dos seus descendentes, a vida na grande cidade, que era chamada antigamente de o Sul Maravilha. Você ia para lá, tinha emprego, tinha tudo, mais ou menos como as pessoas lá na Europa e todo mundo falando para eles que você for para o Brasil é uma terra maravilhosa, sensacional, lá tem de tudo, você planta de tudo dá, ali no Sul Maravilha tem emprego, tem dinheiro, tem oportunidade. Saíram da sua terra, vieram para cá com a sua força de trabalho, com o seu poder, e os baianos, eles entraram nessa falha cultural, né, na falta, não é uma falha no sentido de inexistência, ou seja, existe uma cultura do lugar em que eles foram, existe uma cultura que eles estavam inseridos, isso é todo o Nordeste, tá? O baiano é só o nome da linha, de baiano que é pernambucano, que é de todos, vou ficar citando os estados da Bahia, né? Então, eles estão ali, ó, nessa região, ou seja, existe a cidade com uma cultura totalmente diferente, onde eles estão isolados ali, jogados em uma fábrica, em um local para trabalhar. Então eles estão ali, ó, longe da família, vindo mais gente, cada vez mais gente para poder formar o núcleo de trabalhadores que estão vindo do Nordeste. Lá para a década de 50, 60 se avoluma, né? Acaba tendo grande importância essa linha de trabalho, até mesmo seu surgimento. E aqui tem a tradição deles, onde você tem as suas próprias soluções medicinais, as suas próprias rezas, a sua própria mistura cultural, religiosa, as mirongas, os trabalhos, totalmente característico. E aqui tem uma falha, tem uma falta, tem um vácuo. Os baianos vêm preenchendo isso para trazer essas soluções perdida dentro da nossa religião chamada Umbanda, que acolhe a todos. E assim nós nos beneficiamos também, né? Eu sou do Sudeste, com o poder da superação, essa linha de trabalho sensacional. Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar. Sensacional. O poder das mirongas. Certo? Não foi nem uma explicação, foi uma ode, né? Foi uma exaltação ao povo baiano. Eu ia sempre a Salvador, bicho. Pena que tá tomada
pela bandidagem, né? Tá muito perigoso, eu parei de ir. Marinheiros, todo ano ia, lá na festa de Iemanjá. Marinheiros, povo do mar. Aí já entrou na minha região, né? Sou aqui do litoral de São Paulo, então eu tô em Praia Grande, né? Mas Praia Grande, Itanhaém, Guarujá, Santos, Porto de Santos. Então a nossa vida aqui de navegação é grande, é grande. Então eu tenho o Arraiz Amador, né? A gente tem o barquinho, a gente anda por aí. É um mundo sensacional. Povo do mar, e perigoso, né? Povo do mar, capitães, marinheiros, pescadores, ribeirinhos, velejadores, desbravadores. Uma lista infinita de forças humanas ligadas à água, tá? Não só ao mar, ok? Trazem uma vida de viagem, superação, bravura e de organização. Se você pegar ali capitães e marinheiros, você vai normalmente ver um arquétipo de eu estou bêbado, né? Existem alguns terreiros, por exemplo, alguns pais e mães de santo que participaram ou realmente foram da Marinha do Brasil, né? E eles não têm os marinheiros, porque eles acham um absurdo um marinheiro beber, que não faz sentido, porque é toda a rigidez que eles têm. E estão certos, tá? Tá tudo bem. E funciona assim, marinha mercante também pode estar aqui junto, certo? E não precisa ser, o seu marinheiro não precisa ser um bêbado. Então é o povo do mar mesmo, traz uma vida de viagem, bravura, superação, superar o desconhecido, seguir adiante. É da minha região, então, para mim, né, eu falo um pouco mais, né? Claro, apesar de eu estar vivendo na parte do campo na cidade litorânea. Vamos seguir? Falei demais, fugi do assunto. Ciganos e linha do Oriente. Os ciganos na Umbanda são ciganos espirituais, tá? Não são os clãs ciganos incorporados aqui do nosso plano material, ok? Alguns terreiros tocam melhor forças como as tissaras tocam, ou seja, casas de ciganos mesmo. Ciganos mesmo, tá? Eles se reúnem de forma diferenciada. Tudo bem? Os ciganos espirituais têm a sua própria conduta, seus próprios rituais, certo? Para você não se preocupar e também não ter nenhum problema para você que é cigano, falar isso não tem nada a ver, eu sou cigano e não tem... Sim, mas realmente não tem relação com você, são ciganos espirituais. Clãs ciganos de Umbanda pode estar na linha do Oriente ou não. Linha do Oriente, beduínos, mestres chineses, monges, tibetanos. É a sabedoria, vida em pequenos grupos, aí ciganos, né? E a quebra das pragas e leitura das cartas. Pragas ciganas é com os próprios ciganos. Tudo bem? Podemos seguir? Tá tudo tranquilo? Vamos mais um ponto. Malandros. Malandros é uma linha transitória. Como assim? Centralizou, colocou para cá. Não está muito grande. Jogar um pouquinho mais para cá. Pelo menos 70, né? Caboclos, pretos velhos e crianças é a tríade superior formador da Umbanda. Caboclo, preto velho e criança. Tríade superior formadora da Umbanda. Exus, pombagiras e mirins é a tríade inferior formadora da Umbanda. O quadrante intermediário, boiadeiros, baianos, marinheiros, ciganos. Mais ou menos linhas transitórias que nós chamamos. E para consagrar a linha transitorada, malandros atuam na esquerda e na direita também, fácil, tranquilamente. Eu trabalho com o Zé Pilintra, então ele pode vir na linha da esquerda, na linha da direita. É uma característica que eles trouxeram da Jurema. É uma religião chamada Jurema. Muito presente no Nordeste do Brasil. Transita entre a esquerda e a direita livremente, característica trazida da religião Jurema. Há os malandros juremeiros e há também os malandros cariocas. Ok? Trazem o poder da adaptação, a rebeldia, a esperteza, sabedoria de rua. Adérito, não entendi os malandros. Calma. Você está aqui para aprender realmente devagarzinho. Saiba que os malandros, eles vêm trazer, como todas as outras linhas, trazer algo. Nesse caso, o poder de adaptação, rebeldia e esperteza. E a sabedoria da rua. Malandragem mesmo, o próprio nome diz. Transita entre a esquerda e a direita, uma característica da Jurema.
onde os mestres juremeiros trabalham tanto baforando para a esquerda, baforando para a direita. É o mesmo espírito que atua nas quebras de demanda, nos trabalhos espirituais da esquerda de proteção, como também os da direita, né? Faz a mão esquerda e a mão direita, mas não na extrema, ok? Qualquer hora eu falo sobre mão direita e mão esquerda na visão que eu estou te passando. E eu tenho uma tremenda ou pequena, eu não sei, pequena raiva, uma pequena raivinha, porque eu aperto aqui, ótimo, voltou, ótimo. Vamos subir de novo. Esquerda, Exus, Pombagiras, Exu-Mirim e Pombagira-Mirim. Guardiões da lei divina, protetores, fiscalizadores, aplicadores da lei sagrada, lei divina, né? Dentre outras funções para estudo aprofundado, tá? Em outro momento. Trazem vigor físico, rigidez na sua conduta, sexualidade, liberdade e autonomia. Alguns terreiros trabalham a esquerda como libertinagem mesmo. Eles falam, não são do job e também não são bêbados, sei lá. Mas quando vem o Exu, eles só fazem e falam bobagem, assim. Coisas ridículas, assim, meio absurdo. Não tem nada a ver, tá? Na Umbanda que eu pratico... Ah, boa. Se seu pai de santo diz que eu tô errado, ele tá certo, eu tô errado, respeita as regras do teu terreiro, certo? Se ele fala que é assim lá no terreiro e que eu tô romantizando Exus e Pombagiras, ele tá certo, porque ele que te ensina e ele é o chefe do terreiro lá, respeita a tua tradição, ok? Eu não tô aqui para encher o saco de ninguém, é só como eu vejo, como eu explico, como eu trabalho estas linhas. Exu, no Templo Sete Montanhas do Brasil, no método Adélio de Simões, é rígido, é fiscalizador. Apesar de falar palavrões, assim como o carioca, né, parece vírgula, e por isso que dizem, né, o santista parece o carioca aqui de São Paulo, mas o uso dos palavrões e um jeito mais não quer dizer que ele tem a liberdade de passar a mão em você, de poder fazer maldade, não. A lei de Umbanda ela é rígida. Fé em Deus, amor ao próximo e também caridade para com os necessitados. Sempre, em qualquer linha, de direita e de esquerda, da mão da esquerda da Umbanda ou da mão da direita. Nós chamamos de quimbanda dependente ou simplesmente linha da esquerda. Vou fechando aqui para continuar falando com você o seguinte. Cada linha de trabalho é um universo em si. Você não vai conseguir aprender tudo sobre todas essas linhas em um só vídeo. Que Oxalá te abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro. Axé. Gostou desse conteúdo? Imagina no adeliosimões.com.br. Formação completa de Umbanda, apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender Umbanda de onde ela estiver. Assine adeliosimões.com.br. Obrigado.